Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Fisiologia. Eu sou a professora Luísa e na videoaula de hoje eu vou explicar para vocês aí em casa sobre uma estrutura que é componente dos neurônios e é extremamente importante para todas as funções do nosso corpo. E eu tô falando dela, da bainha de mielina. Então acompanhe o vídeo aí em casa que eu vou explicar para vocês o que é, do que ela é formada e mais, qual é a função dela para o nosso corpo. Primeiro, o que é a bainha de mielina? Então vamos olhar aqui essa estrutura que eu desenhei para vocês, que é um neurônio, tá? Aqui em cima. Também fiz o desenho de um neurônio com todas as estruturas dele e deixei postado no meu feed no Instagram. Então olha lá para vocês entenderem todas as estruturas de um neurônio primeiro. Olhando aqui, a gente consegue ver então o axônio desse neurônio. Então quando vocês lembram lá de anatomia, tem o nervo. Esse nervo, se a gente seccionar ele, dentro dele vão ter diversos prolongamentos chamados axônios, tá? E alguns deles, não são todos, tá? Alguns deles possuem essa estrutura chamada bainha de mielina, tá? Então a bainha de mielina, ela é formada a partir de células, tá? Chamadas de células de Schwann. E essa célula, para formar a bainha de mielina, ela abraça, envolve esse axônio. Então, a sua membrana celular, que é formada de lipídios, abraça esse axônio e ela gira várias vezes em torno desse axônio, e então formando toda essa camada, protegendo aí, né, ou melhor, abraçando esse axônio, ok? Então, a bainha de mielina, o que ela é? Ela é o prolongamento das membranas dessas células de Schwann que vão abraçar e se enrolar em volta de todo o prolongamento do axônio. Essa bainha de mielina, então, ela é formada basicamente por um tipo de lipídio, um tipo de fosfolipídio chamado esfingomielina. E qual é essa função, então? Quando a gente está falando de lipídios, uma das funções dos lipídios é ser isolante elétrico. E aí, se vocês lembram, e eu também tenho um vídeo sobre potencial de ação, quando a informação passa nesse sentido, né, que é aqui que eu desenhei com as setas vermelhas, essa informação, ela basicamente, ela é transmitida por meio de cargas elétricas. E como a bainha de mielina, formada de esfingomielina, que é isolante elétrico, ele impede a passagem de informação aqui nesse axônio, nos locais onde possui a bainha de mielina. Agora que vocês sabem então que a bainha de mielina impede a troca de íons de carga elétrica nas regiões onde ela está presente, então como é que a informação vai passar do corpo do neurônio até as terminações axonais para um próximo neurônio ou um próximo tecido? Como que isso acontece? Bom, quando a gente olha esse axônio, existem espaços, pequenos espaços, onde não existe essa bainha de mielina. E esses espaços, chamados de nodo de Ranvier, eles conseguem permitir a passagem desses íons por meio da membrana do axônio. Então, a passagem de informações, ela vai ser de um tipo diferente, não nessas setas, como se fosse passar por todo o axônio. Então, essa informação, ela vai passar somente onde tem o espaço, ou melhor, né, onde não tem a bainha de mielina, que são nos nodos de Ranvier. E aí, a gente conhece esse tipo de passagem de informação como impulso saltatório. Então, por quê? Porque a ideia que dá pra gente é que essa informação, ela vai saltando as bainhas de mielina. Então, a informação aqui a gente chama de, né, passagem de impulso de forma saltatória. Agora que vocês sabem como que acontece a passagem de informação em axônios que contém bainha de mielina, que a gente chama de axônios mielinizados, o que vocês acham em casa que vai ser a função dessa bainha de mielina? Então imaginem vocês andando em uma rua ou em um corredor.
E daí, vocês estão só andando nesse corredor. Mas aí, a partir de um local, vocês vão ter que andar por esse corredor e imaginar que estivessem bloqueios e vocês não podem pisar. E aí, vocês vão ter que saltar. E essa ideia de saltar esses bloqueios, esses obstáculos, vai fazer com que você, nesse corredor, fique mais rápido. Então, a função da bainha de melina é exatamente essa, fazer com que a informação passe de maneira muito mais rápida. E aí tem os estudos, né, os livros, a literatura, traz pra gente que aumenta a velocidade de 5 até 50 vezes a velocidade. Então, por exemplo, eles falam que em nervos, que a maior parte aí são de axônios não mielinizados, a informação ela passa mais ou menos de 0,25 metros por 1 segundo e pode chegar até 100 metros por segundo. Isso seria percorrer mais ou menos quase um campo de futebol inteiro no comprimento em 1 segundo. Então isso é muito rápido mesmo, tá? Por isso que ela é tão importante para o nosso corpo. Só que aí tem mais uma função. Quando a gente fala de carga elétrica, troca de íons, sódio, potássio, aqui nessas regiões, né, onde não tem a bainha de melina, para que depois essa concentração iônica volte ao normal, precisa gastar energia para voltar a essas concentrações. E aí, quando a gente olha aqui e entende que não vai ter essa troca de íons ao longo de todo o axônio e agora vai ter só troca de íons nas regiões chamadas de nodo de Ranvier, bom, então, se vocês forem pensar pela lógica, isso realmente acontece, diminui diretamente o gasto de energia. Então, quando tem bainha de melina, isso acontece, né? Quando isso acontece, consegue evitar fadiga de neurônios, fadiga neuronal por falta de energia ATP. Então, essa é a segunda grande função das bainhas de melina nos nossos neurônios, né? No nosso corpo inteiro. Só para completar o vídeo aí para vocês, temos as células de Schwann, que eu falei para vocês, desenhei aqui, tá? Essas células de Schwann, elas estão presentes no sistema nervoso periférico, formado pelas fibras nervosas, né, os famosos nervos, ok? Agora, quando a gente está falando dos neurônios, né, para formação e renovação da bainha de melina no sistema nervoso central, que compreende encéfalo e medula, aí nós estamos falando de outras células, que é uma célula chamada oligodendrócitos. Então, aqui eu só desenhei a célula de Schwann, tudo bem? Então, resumindo para vocês, bainha de melina formada por esfingomielina, que é um tipo de lipídio, que tem função de revestimento, né, e de isolamento, e quando ela isola, ela evita a passagem de cargas elétricas e, portanto, garantindo a importantíssima função de acelerar a transmissão de informações e, com isso, evitando fadiga neuronal. Bom, quem ficou com alguma dúvida da explicação ou quer saber mais, me pergunta aí nos comentários que eu respondo sem problema nenhum. Quem gostou, curte, compartilha. No YouTube também, quem não gostou, dá um dislike aí também para eu saber e também comenta para saber o que eu preciso melhorar. Mas enfim, vamos compartilhar a informação que ela é extremamente importante para a gente saber e entender essa fisiologia que é maravilhosa.